Olá, sou o professor Fabrício Acauí. Nós vamos iniciar o nosso programa Crer Também é Pensar. E o nosso primeiro programa, esse programa de perguntas e respostas, nós temos uma pergunta que é: qual o relacionamento do cristão com a dúvida? Uma vez que o nosso programa, como eu falei, é um programa de perguntas e respostas, quando você levanta perguntas, questionamentos, dúvidas aparecem. Então, qual deve ser o papel do cristão diante da dúvida quando ela surge? Bom, primeira coisa que todo cristão pensante que reflete sobre aquilo que crê, ele vai ter dúvidas, ele vai ter questionamentos. Isso faz parte da nossa caminhada cristã. Mas a grande questão é como que você vai lidar diante disso. Então, eu quero trazer aqui algumas dicas com relação a como você deve se comportar diante da dúvida quando ela aparecer. Mas antes, eu gostaria que você refletisse sobre Marcos capítulo 9, quando Jesus cura um homem possesso. O pai daquele garoto chega até Jesus, o pai daquele homem chega até Jesus e Jesus diz para ele: tudo é possível ao que crê. E aí o pai do garoto fala para Jesus: Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Então traz um conforto em saber que Jesus aceitou a oração desse homem. Esse homem disse: eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Então ele cria, mas ao mesmo tempo ele tinha dúvidas, questionamentos, ele era incrédulo em alguns pontos. E Jesus não repreendeu esse homem em nenhum momento. Jesus aceitou essa oração. Então isso traz um conforto para a gente. Então, diante disso, eu queria trazer 4 dicas para você lidar com a dúvida e com o questionamento. Primeiro, reconheça que a dúvida nunca é uma questão meramente intelectual. Nós temos uma questão espiritual envolvida. A Bíblia diz que nós temos um inimigo de nossas almas, que é Satanás. Se ele puder usar a dúvida para te paralisar, ele vai fazer. Então a dúvida nem sempre é uma questão meramente intelectual. Nós temos uma questão espiritual envolvida. Segundo ponto importante, segunda dica para você lidar com a dúvida: tenha em mente a relação adequada entre a fé e a razão. Isso é muito importante. Existe uma diferença entre você saber que o cristianismo é verdadeiro e você demonstrar para outra pessoa que o cristianismo é verdadeiro quando você vai compartilhar a sua fé com alguém. A maneira de nós cristãos sabermos que o cristianismo é verdadeiro é através do testemunho interior do Espírito de Deus no nosso coração, que autentica e confirma que nós somos filhos de Deus. Agora, as coisas se invertem quando você tem que demonstrar para outra pessoa, num diálogo, numa conversa, que a sua fé é verdadeira, que o cristianismo é verdadeiro. E aí nós recorremos às evidências, à argumentação. Ela tem o papel para demonstrar que o cristianismo é verdadeiro. Mas a maneira de nós sabermos não é por meio de argumentos e evidência, até porque a maioria das pessoas que aceitam Jesus e se convertem, elas não fazem por argumento e evidência, a maioria delas. Muitos nem sabem que argumentos e evidências a favor do cristianismo existem. Então Deus, ele criou uma maneira muito mais sólida para nós sabermos que o cristianismo é verdadeiro do que as areias movediças da argumentação e da evidência. Então, se fosse simplesmente por meio da argumentação e da evidência, uma pessoa que ouviu argumentos ruins poderia chegar diante de Deus e dizer: olha, eu não acreditei porque eu não vi bons argumentos. Mas, na verdade, não é assim que as coisas funcionam. Então, Deus criou o testemunho interior do Espírito dele no nosso coração como fundamento da nossa fé e aquilo que nós sabemos que o cristianismo é verdadeiro. Ok? Então, não é por causa de uma investigação histórica, por exemplo, porque senão a sua fé teria que ficar em suspenso a cada descoberta de um arqueólogo ou uma investigação de um historiador. Não. Então tenha em mente essa relação adequada. Um ponto muito importante quando a gente fala disso é que para ter testemunho interior do Espírito de Deus, você precisa de ter o Espírito Santo. Então você precisa de ser um cristão regenerado. Então, se você não é um cristão regenerado, você precisa de nascer de novo. Se você é um cristão regenerado, você precisa de cultivar virtudes cristãs na sua vida, como vida devocional, leitura da palavra, oração. Isso é o que você precisa se você é um cristão nascido de novo. E além disso, é muito importante dentro disso tudo, que você leve suas dúvidas e questionamentos até Deus e peça a Ele para você perseverar enquanto as suas perguntas e dúvidas não forem respondidas. Tá? Eu costumo dizer que mais importante
do que você ter resposta para as suas perguntas, é você viver de maneira vitoriosa com as perguntas que não foram respondidas. Isso é que é importante na sua caminhada cristã, tá? E um último ponto, mais um ponto, é você lembrar que quando você trata de dúvidas, é lembrar da fragilidade do nosso intelecto e da nossa limitação humana. Somos falhos, somos limitados, então nós não damos conta de tudo, há um limite para a nossa razão, então é natural você ter dúvidas e ter questionamentos. E por último, para a gente finalizar, lute com suas dúvidas até você resolvê-las. Então é muito importante, quem é um cristão pensante, colocar a mão dentro do seu fardo de perguntas e trabalhar com aquele questionamento até a sua dúvida ser sanada. Procure uma biblioteca, procure um cristão maduro que já estudou o assunto, livros a respeito. Nunca jogue sua dúvida para debaixo do tapete, porque ela pode crescer, asfixiar a sua fé e te matar espiritualmente. Então, trabalhe com as suas dúvidas até resolvê-la. Então, esses são os 4 pontos para você ter em mente, para você poder lidar com a dúvida. Que Deus abençoe você e até o nosso próximo programa.